Olá a todos, sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. E hoje, para atender ao pedido de queridos amigos, vamos apresentar alguns esclarecimentos doutrinários sobre o rustenguismo. Não vamos nos aprofundar para não nos estender muito, né? Os interessados em estudar o assunto poderão valer-se de análises importantes sobre o rustenguismo, como, por exemplo, o livro O Verbo e a Carne, de José Herculano Pires e Júlio Abreu Filho. Este livro, O Verbo e a Carne, está disponível para download gratuito. Aliás, ao final do livro O Verbo e a Carne, há uma lista de leituras recomendadas sobre o rustenguismo. Existe também, disponível gratuitamente na internet, o artigo O Rustenguismo e seus Problemas, publicado por Astolfo Olegário de Oliveira Filho. A teoria central do rustenguismo é a teoria do corpo fluídico de Jesus. Para o rustenguismo, Jesus, quando esteve na Terra, não teve um corpo físico, somente um corpo fluídico. Foi uma aparição tangível. Nesse sentido, segundo o rustenguismo, a gravidez, o parto e a amamentação de Jesus foram aparentes, né? E Maria, a mãe de Jesus, foi vítima de uma ilusão para que acreditasse que o parto, a gravidez e a amamentação eram reais. E há uma passagem analisada pelo rustenguismo que gostaríamos de ressaltar, né? É a passagem evangélica sobre Jesus no Templo de Jerusalém. Segundo a teoria rustenguista, Jesus, quando saía do Templo de Jerusalém, se despojava de seu corpo fluídico tangível e as suas roupas eram confiadas à guarda de espíritos, né? E quando o templo voltava a abrir, Jesus retomava seu corpo fluídico tangível e as roupas que haviam sido guardadas pelos espíritos, né? Então, para o rustenguismo, haveria espíritos encarregados de guardar as roupas de Jesus. E o Espiritismo? O Espiritismo, como já estudamos, se baseia no controle universal do ensino dos espíritos e também em uma lógica rigorosa. O Espiritismo se baseia na fé raciocinada, diferente do rustenguismo, que se baseia na fé cega, né? E por que se fala tanto dessa questão do corpo fluídico de Jesus, do corpo de Jesus, né? Parece algo tão abstrato. É muito importante essa questão, porque além dos aspectos científicos, lógicos, também essa questão apresenta importantes consequências morais. E sobre este assunto, recomendamos a leitura da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo,
particularmente do capítulo 15, itens 64 a 68, do texto de 1868, ou seja, do único texto depositado legalmente, publicado e autorizado por Allan Kardec. Vamos ler o item 66 do capítulo 15 da obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, para nossa reflexão. Aos fatos materiais vem acrescentar-se poderosas considerações morais. Se Jesus tivesse estado durante sua vida nas condições dos seres fluídicos, segundo defende o rustenguismo, não teria experimentado nem dor, nem quaisquer das necessidades do corpo. Supor que ele, Jesus, assim estivesse, é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que ele havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele, em Jesus, fosse apenas aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo até seu último brado no momento de entregar o espírito, teria sido apenas um vão simulacro para enganar sobre sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um simples homem honesto, com mais forte razão de um ser tão superior. Em suma, ele, Jesus, teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema. Consequências que não são admissíveis, pois seria rebaixá-lo moralmente em lugar de elevá-lo. Jesus teve, portanto, como todo mundo, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que demonstram os fenômenos materiais e os fenômenos psíquicos que marcaram sua vida. Além disso, para o rustenguismo, a encarnação ocorre no caso de queda do espírito. Para o rustenguismo, a evolução espiritual aconteceria em mundos fluídicos. E se o indivíduo apresentar nessa condição algum defeito a ser corrigido, então, por castigo, terá que encarnar. Então, para o rustenguismo, a encarnação está relacionada com a queda do espírito e castigo. E para o espiritismo? Por exemplo, no Livro dos Espíritos, perguntas 132 e 133, está explicado que a encarnação é necessária para o progresso espiritual. Todos encarnamos. A encarnação também é necessária para os espíritos que seguiram o caminho do bem desde o princípio. Então, para o espiritismo, a encarnação não tem nada a ver com queda do espírito,
nem com castigo, né? É a oportunidade de progresso espiritual, pela qual passamos todos. Além disso, para o rustenguismo, quando o espírito que está evoluindo nos mundos fluídicos apresenta determinados defeitos que necessitam ser corrigidos, esse espírito tem que encarnar em corpos rudimentares e viverá como os animais daquilo que encontrar no solo. O espírito encarnaria como criptógamo carnudo. Mas o que é isso? Criptógamo carnudo, né? Segundo a teoria rustenguista, é um ser semelhante a larvas e lesmas. Portanto, para o rustenguismo, um espírito, depois de viver em um mundo fluídico, pode encarnar em uma forma animal, semelhante a larva e lesma. Né? E o espiritismo? Né? Por exemplo, no Livro dos Espíritos, pergunta 612, está explicado que o espírito de um ser humano não encarna em um animal. No item 222 do Livro dos Espíritos, está claro que o Espiritismo refuta a transmigração da alma do ser humano ao corpo de animais. Em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 11, item 49, se reitera o princípio segundo o qual os espíritos não podem retroceder em sua evolução. Então, constatamos, ainda que brevemente, a grande diferença entre o rustenguismo e o espiritismo. Então, como se explica que a Sociedade Anônima, que tinha como missão divulgar o espiritismo, tenha sido dominada pelo rustenguismo e tenha se transformado em instrumento de divulgação do rustenguismo em detrimento do espiritismo? Como se explica? Conforme analisaremos no nosso próximo encontro, o domínio rustenguista se deveu ao poder econômico. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, a divulgação desses vídeos. Estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos à Rádio Portal da Luz, que tem transmitido o áudio dos nossos estudos, e a muitos companheiros do movimento espírita de vários países, como, por exemplo, Bruno Tavares, Ismael Gobo, Nuno Emanuel, a revista digital O Consolador, o site Autores Espíritas Clássicos e muitos outros companheiros, né? Por exemplo, da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, do Chile, da Bolívia, do Paraguai, do Panamá, da Espanha, dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão, né? Perdão por não mencionar todos vocês, mas tenho sempre a certeza de que estou realmente profundamente agradecida a todos e desejo de coração a todos vocês muita paz, muita saúde e muita felicidade.